existe na doutrina espiritualista um axioma inquebrantável. O tempo, como o conhecemos, é apenas uma ilusão didática criada para que a alma, em seu processo de resgate e evolução, consiga medir os passos de sua jornada. Não existe acaso, não existe coincidência. Apenas um encadeamento perfeito de causa e efeito. Quando a vida de Helena e Ricardo começou a ser desorganizada de forma sutil e depois brutal pela voz do próprio filho, eles demoraram a compreender que não era o acaso que batia à porta, mas sim o passado vestido na roupagem infantil de Arthur. Arthur tinha apenas 8 anos, mas carregava a seriedade de um ancião. Não era o tipo de criança hiperativa ou inquieta. Pelo contrário, Arthur era um observador. Ele passava horas desenhando espirais complexas e, quando falava, articulava as palavras com uma precisão que parecia ensaiada, como se estivesse traduzindo um pensamento que havia se originado séculos antes. O incidente começou numa tarde de quinta-feira, enquanto Helena o ajudava com o dever de casa de história. Eles estavam estudando a cronologia da Idade Média. E Helena notou que Arthur estava estranhamente desconfortável ao copiar a data de um evento importante. Ele mordia o lábio inferior, os olhos fixos nos números que, para ele, pareciam mentiras inscritas no papel. Helena, paciente, perguntou o que o incomodava. Ele levantou a cabeça e o olhar que ele lhe dirigiu não era de um menino de 8 anos, mas de alguém que estava frustrado com a ignorância circundante. Ele limpou a garganta, um gesto adulto que a fazia se arrepiar, e disse que estava errado. Não era apenas o evento, mas a base de tudo. A mãe sorriu, pensando que era apenas uma confusão infantil. Perguntou então o que exatamente estava errado. Arthur apontou para o cabeçalho do caderno, onde ela havia escrito, em sua caligrafia elegante, o ano atual. A gente está em 2024, filho. O que tem de errado nisso? Arthur franziu o senho, como se estivesse diante de uma equação matemática absurda. Ele respirou fundo, e a resposta veio com uma clareza que gelou o sangue de Helena, quebrando a paz daquela tarde. Não, mamãe. Não estamos em 2024. Não tem como estarmos em 2024. Se você for na verdade dos fatos, no cálculo correto, considerando a correção de Clavius, mas sem o erro papal de 1582, a gente está em 1998. Silêncio. Um silêncio pesado e denso que engoliu o som do tráfego lá fora. Helena demorou a processar a informação. 1998. Era um ano que ela tinha vivido, um ano onde Arthur sequer existia. Ela tentou rir, mas o riso ficou preso na garganta. Arthur, de onde você tirou isso? Foi algum colega que te disse isso na escola? O menino balançou a cabeça negativamente, com uma expressão de profunda seriedade. Eu não tirei isso de ninguém. É só olhar a matemática da fé. O calendário que eles usam é uma mentira conveniente para acomodar a política da época, quando o tempo de Cristo foi subestimado em pelo menos 26 anos, e depois perdido novamente nos ajustes. Se a gente contar direito, o século XXI ainda não começou. Estamos no final do século XX, estamos em 1998. Helena sentiu um leve formigamento nas mãos. Ela não era uma historiadora, mas sabia que Arthur não tinha acesso a textos de cronologia complexa, nem mesmo na escola. Ele estava citando o calendário gregoriano, o Papa Gregório XIII e, o mais bizarro, o astrônomo Christopher Clavius, figuras que deveriam ser totalmente desconhecidas para uma criança obcecada por dinossauros. Ela tentou racionalizar, pensando que ele havia assistido a algum documentário esotérico ou que havia lido algo estranho na internet. Mas Arthur não usava a internet sozinho, e os programas que ele via eram estritamente infantis. Quando Ricardo, o pai de Arthur, chegou em casa, Helena estava visivelmente abalada. Ela relatou a conversa, tentando minimizá-la como uma excentricidade genial. Ricardo, um engenheiro cético por natureza, sorriu. Ele sempre soubera que Arthur tinha uma inteligência acima da média. Bom, pelo menos ele sabe que o calendário é um sistema artificial, Helena. Isso é bom. Mas Arthur, que estava na sala, ouvindo a conversa, não permitiu que a conversa terminasse ali. Ele se aproximou do pai,
segurando um livro grosso e empoeirado de história que Ricardo havia herdado do avô. Pai, você não entende. Não é artificial, é fraudulento. As datas de nascimento e morte que vocês celebram não correspondem ao ciclo do espírito. Esse erro não é só um erro de cálculo, é um erro de destino. Ricardo sentou-se, tirando a gravata. A frieza e a precisão das palavras do filho começaram a incomodá-lo. E como você sabe tudo isso, campeão? Quem te ensinou? Arthur olhou fixamente para um ponto atrás da cabeça do pai, como se estivesse lendo um pergaminho invisível. Eu não aprendi, eu me lembrei. Naquele momento, Ricardo parou de respirar. A palavra lembrei carregava um peso que era assustador. Um eco de algo que transcendia a vivência atual do menino. Lembrei. A noite se arrastou em discussões murmuradas entre o casal. Helena, que tinha uma fé mais aberta e frequentava um centro espírita ocasionalmente, começou a temer que Arthur estivesse sofrendo algum tipo de influência. Ricardo tentava usar a lógica, mas a lógica falhava miseravelmente diante da profundidade do conhecimento demonstrado pelo filho. Eles testaram Arthur. Pediram que ele explicasse, passo a passo, a correção gregoriana de 1582. Arthur, sem hesitar, começou a falar sobre os anos bissextos, a diferença entre o ano solar e o ano civil, e a necessidade de alinhar a Páscoa. Mas ele ia além. Ele descrevia um período anterior, esquecido pela história oficial, onde a contagem original havia sido sabotada por interesses políticos e religiosos muito antes da Renascença. Ele falava de uma civilização antiga que tinha um conhecimento astronômico superior e que a verdade cronológica estava escondida em códigos que ele, por algum motivo, conseguia decifrar. O tempo não corre, pai. Ele se curva. E quando o calendário está errado, a gente se distancia da sintonia universal, da lei do resgate. Ricardo sentiu-se encurralado. Ele era um homem de números, mas os números de Arthur desafiavam a realidade que ele conhecia. Ele tentou ligar o estranho comportamento do filho a algum trauma ou estresse. Mas Arthur era uma criança feliz e amada. Helena, porém, sabia onde procurar ajuda. O Espiritismo, com sua visão de vidas sucessivas e a comunicação com o plano espiritual, parecia ser o único lugar capaz de oferecer uma chave para desvendar aquela memória tão específica e tão técnica. Ela precisava de um médium, de um doutrinador, que pudesse identificar se Arthur estava sendo influenciado por uma entidade ou se ele era a própria entidade, trazendo consigo uma missão inacabada. No sábado seguinte, eles levaram Arthur ao Centro Espírita Caminho da Luz, um local simples, com paredes azuis claras e um cheiro suave de incenso e alfazema. O dirigente do centro, seu Benedito, era um senhor de olhos bondosos e voz calma, conhecido por sua mediunidade lúcida e seu profundo conhecimento da doutrina de Kardec. Helena e Ricardo relataram a história de forma cautelosa, esperando que seu Benedito risse ou oferecesse uma explicação psicológica. Mas seu Benedito apenas ouvia, com a testa franzida, observando Arthur que, sentado num canto, desenhava no chão com um pedaço de giz. O desenho era complexo. Não eram bonecos ou carros, mas sim círculos concêntricos e triângulos, que pareciam representar alinhamentos planetários. Quando eles terminaram, seu Benedito pigarreou e sua voz saiu mais grave do que o usual. Arthur, meu filho, o que você está desenhando aí? O menino levantou o olhar, sem demonstrar a timidez que era comum em crianças de sua idade diante de estranhos. Estou desenhando o que aconteceu com o Sol. Eles tiraram dias inteiros, seu Benedito. Fizeram um buraco na contagem para que a história coubesse nos livros deles. Seu Benedito não se assustou. Ele fechou os olhos e respirou profundamente, como se estivesse sintonizando uma frequência invisível. Quando abriu os olhos, ele olhou diretamente para Ricardo, ignorando Helena por um momento. Ricardo, a sua esposa buscou a luz e o conforto aqui. Você veio por obrigação e ceticismo. Mas o espírito que está com Arthur, ele não se importa com a nossa fé. Ele se importa com a verdade dos números. Helena sentiu um arrepio. A mediunidade de seu Benedito havia acertado em cheio a postura de Ricardo. Seu Benedito pediu que Arthur se aproximasse. Ele segurou as mãos do menino, e foi nesse instante que o ambiente mudou.
A calma do centro deu lugar a uma energia elétrica, quase fria. O corpo de Arthur estremeceu levemente. Ele não parecia estar possuído, mas sim em transe de profunda concentração. Arthur, você se lembra de quem você era quando essa contagem errada começou? O menino fechou os olhos e uma única lágrima escorreu de seu olho direito. A voz que saiu não era a de uma criança, era mais rouca, mais profunda, carregada de uma tristeza milenar. Eu era o guardião dos arquivos. Eu tinha a chave da biblioteca que guardava o tempo real. Eles me mataram, seu Benedito. Me mataram para que eu não revelasse o roubo de 26 anos. Eles queriam que a profecia de Júpiter não se cumprisse no tempo certo. Helena levou a mão à boca, sufocando um grito. Ricardo estava pálido, o guardião dos arquivos. O roubo de 26 anos. Aquilo não era história escolar. Aquilo era uma memória vívida e traumática, ressurgindo no meio de uma vida tranquila em pleno século XXI. Ou, como Arthur insistia, no final do século XX. Seu Benedito apertou as mãos do menino, tentando acalmá-lo. E por que você está voltando agora, Arthur? Por que você precisa corrigir essa data, se para a humanidade o ano é 2024? O que a correção desse erro de 1582 ou anterior vai mudar em sua vida atual? Arthur abriu os olhos, que brilhavam com uma intensidade febril. A correção não é para a humanidade inteira. É para o meu resgate. Os meus carrascos de antes. Eles voltaram. Eles estão aqui. E o tempo deles está se esgotando. Eu preciso que eles saibam exatamente qual é o ano, para que eles cumpram o destino que adiaram por séculos. A dívida está vencendo, e ela está marcada para a virada de 1998 para 1999, que eles pensam ser 2025. A revelação foi devastadora. Arthur não era apenas um menino com um dom matemático ou uma memória histórica. Ele era um espírito em missão de justiça. E o erro catastrófico do calendário era apenas o ponteiro que indicava o momento exato em que a lei do karma se manifestaria. A sua família não estava apenas vivendo uma vida normal. Eles estavam numa contagem regressiva, esperando o momento exato do acerto de contas espiritual. Um momento que, segundo Arthur, ocorreria em breve. O mistério deixava de ser uma curiosidade intelectual e se transformava em uma ameaça iminente. Helena e Ricardo perceberam que o ano de 2024 que viviam era apenas uma cortina de fumaça, e que a verdadeira data, 1998, trazia consigo um fardo de morte e resgate. Eles precisavam entender quem eram esses carrascos do passado, e mais importante, se eles faziam parte da vida de Arthur, aqui e agora, em seu entorno mais íntimo. A busca pela verdade cronológica se tornava, na verdade, uma corrida contra o tempo kármico. Seu Benedito soltou as mãos de Arthur e o menino voltou a respirar normalmente, mas o silêncio que se instalou era ensurdecedor. O dirigente do centro olhou para os pais com uma seriedade que nunca haviam visto. Ele disse que o caso de Arthur era grave, muito grave, pois a memória era de um trauma profundo e a missão de um resgate doloroso. O guardião dos arquivos havia voltado para cobrar, e a sua revelação sobre o tempo era o aviso de que o plano maior estava se fechando. Eles precisavam proteger Arthur e, principalmente, estar prontos para reconhecer as almas que, há séculos, esperavam o momento de pagar a sua dívida. Almas que estavam prontas para se manifestar na vida da família a qualquer instante. A primeira pista, seu Benedito garantiu, estaria ligada à própria existência e à vida profissional de Ricardo, o homem cético que agora estava diante de uma verdade que desafiava toda a sua lógica. Ele sugeriu que Ricardo revisasse os projetos e as pessoas com quem trabalhava. Aquela memória de 1998, que Arthur trazia à tona, não era apenas um número, mas um endereço, um farol a ser seguido. A partir daquele momento, a vida de Helena e Ricardo se transformava em uma investigação espiritual, onde cada pessoa que passasse pela porta, cada encontro casual, poderia ser o reencontro com um carrasco de vidas passadas, um resgate que estava marcado, não para 2024, mas para a virada do milénio, que na contagem de Arthur estava a apenas alguns meses de distância. O relógio kármico estava correndo, e o tic-tac se tornava cada vez mais audível.
puxando-os para um passado distante e doloroso. A volta para casa foi um martírio de silêncio denso. Ricardo dirigia com as mãos apertadas no volante, sentindo o peso daquela revelação não apenas sobre seus ombros, mas sobre o próprio tecido da realidade. Ele, um engenheiro habituado à precisão do concreto e do cálculo, via seu mundo desmoronar diante de uma verdade que só cabia na metafísica. Olhava pelo retrovisor, esperando ver o Arthur de sempre, o menino tagarela e cheio de perguntas triviais, mas encontrava um sereno olhar que parecia carregar o peso de milênios. Arthur estava exausto, mas o que ele exalava não era o cansaço de uma criança, e sim a fatiga de uma alma que acabara de rasgar o véu do tempo. Helena, ao seu lado, tinha os olhos marejados, mas já não chorava de desespero, e sim de uma resignação que o espiritismo lhe ensinara. Ela sabia que a verdade é sempre libertadora, ainda que o caminho até ela fosse pavimentado com dor. Para ela, 2024 ou 1998, pouco importava a cronologia terrestre. O que importava era a urgência do resgate. Seu Benedito havia sido claro. A dívida estava vencida, e o plano de Deus não permitia mais adiamentos. Ricardo tentava desesperadamente encontrar um ponto de fuga, uma explicação lógica. Talvez o estresse, um lapso na memória do menino, uma fantasia induzida pela atmosfera do centro. Mas ele se lembrava da precisão cirúrgica de Arthur ao descrever os erros do calendário e do terror que havia emanado dele quando mencionou a palavra carrasco. Não era encenação, era memória viva. Naquela noite, o sono não veio. A casa parecia um palco silencioso onde o drama cósmico estava prestes a se desenrolar. Ele se levantou muito antes do amanhecer, a cabeça fervilhando com as palavras do dirigente. A primeira pista estará ligada à própria existência e à vida profissional de Ricardo. Seu trabalho. Ele era um arquiteto de projetos complexos, lidando com grandes construtoras e investidores. Sua vida era feita de contratos, de prazos e de pessoas que vinham e iam. Como poderia o fardo de um carrasco de vidas passadas se manifestar em meio a plantas e orçamentos? Ele foi para o escritório, um espaço organizado e minimalista que sempre fora seu refúgio de controle. Agora parecia sufocante. Ligou o computador, não para trabalhar no projeto atual, mas para vasculhar os arquivos mortos, as pastas empoeiradas, os nomes que haviam passado por sua trajetória nos últimos anos. Ele estava procurando por um endereço. Não um endereço geográfico, mas um endereço espiritual, aquele farol que Benedito mencionara, apontando para o ano de 1998. Se Arthur estava certo, e eles estavam prestes a entrar na virada do milênio kármico, então as pessoas que estavam destinadas ao resgate deveriam estar em seu entorno. Ele precisava encontrar o ponto de contato, a alma que representava o elo mais fraco, ou o mais forte, daquela corrente de dívidas. Ricardo começou a revisar os grandes projetos que haviam marcado sua carreira. Havia a construção de um condomínio de luxo, que terminou em litígio, um projeto ferroviário que fora abandonado misteriosamente, e a reforma de um hospital filantrópico, que, apesar de todo o esforço, parecia nunca sair do papel, sempre enfrentando barreiras intransponíveis. Ele parou no projeto do hospital. O nome da instituição era Casa da Misericórdia. Era um projeto que ele havia abraçado com entusiasmo há cerca de 4 anos, mas que envolvia uma série de figuras difíceis, sobretudo um ex-sócio, Humberto Costa, com quem havia rompido de forma amarga. Humberto era um homem brilhante, mas notoriamente instável, propenso a explosões de temperamento e a decisões financeiras arriscadas. O rompimento deles havia sido doloroso e quase levou o Ricardo à falência, mas a memória mais forte que Ricardo tinha de Humberto era de uma inveja profunda e mal disfarçada. Humberto sempre parecia olhar para ele não como um colega, mas como um obstáculo a ser removido. Ao fixar o olhar no nome Humberto Costa, na planilha de antigos colaboradores, Ricardo sentiu um calafrio que não tinha nada a ver com a temperatura ambiente. Era o mesmo frio que sentira na sala de passe, quando Arthur mencionou o guardião dos arquivos. Seria possível que Humberto fosse um dos carrascos? Seu Benedito havia dito que as almas voltavam na mesma sintonia, buscando o acerto de contas. O guardião dos arquivos, na vida passada,
deveria ser alguém que detinha poder e o usava para aprisionar. Humberto, em sua personalidade atual, era exatamente esse tipo de figura: manipulador, com sede de controle e capaz de causar grande sofrimento moral e material. Ricardo passou o resto da manhã imerso nos detalhes do rompimento com Humberto. O que havia parecido uma briga de negócios, agora, à luz da revelação de Arthur, ganhava contornos de uma batalha espiritual. No meio da tarde, o telefone tocou. Era um número desconhecido, e Ricardo hesitou antes de atender. O destino, ou o karma, não esperava por uma agenda formal. Do outro lado da linha, uma voz rouca e hesitante. Ricardo, é o Humberto. Preciso muito falar com você. É urgente, e é sobre a Casa da Misericórdia. O sangue de Ricardo gelou. A sincronicidade era brutal. Ele tentou manter a voz firme e profissional, mas por dentro sentia a certeza gelada de que a porta do passado acabara de ser aberta. Humberto explicou que estava em dificuldades extremas. Depois que a sociedade se desfez, ele se envolveu em negócios desonestos. E agora estava sendo alvo de uma investigação fiscal grave. Ele precisava de Ricardo para assumir a coordenação da finalização do hospital filantrópico, pois somente a reputação e a integridade de Ricardo poderiam salvar o projeto de ser confiscado. Eu sei que te magoei, Ricardo. A voz de Humberto era carregada de uma humildade forçada que soava estranha. Mas se este hospital não for concluído, centenas de pessoas vão sofrer. Eu estou doente, Ricardo, muito doente. E isso é a única coisa que me resta para tentar limpar um pouco da bagunça que fiz. Ouvir a palavra doente e limpar fez um sino tocar na mente de Ricardo. A doença, na visão espírita, é frequentemente o mecanismo de resgate, a forma que o corpo encontra para purificar a alma. Humberto estava, literalmente, pagando o preço. Ricardo se viu diante de um dilema moral e espiritual. Aceitar a proposta significava reviver o contato com alguém que lhe causara grande dor e, possivelmente, com uma alma que na vida passada fora seu algoz. Recusar, no entanto, seria negar a própria missão de caridade que o hospital representava. E talvez adiar o resgate que Arthur havia vindo anunciar. Ele lembrou-se da máxima espírita: fora da caridade não há salvação. Seu Benedito não havia pedido que ele fugisse, mas que reconhecesse e agisse. Me encontre amanhã no meu escritório, Humberto. Ricardo respondeu, a voz mais calma do que esperava. Vamos conversar sobre o projeto, mas não prometo nada sobre sociedade. Ao desligar, Ricardo recostou-se na cadeira. A investigação estava encerrada. O carrasco havia se manifestado não com espadas ou grilhões, mas com um pedido de socorro, vestido na roupagem de um projeto de caridade. O universo havia arquitetado o reencontro de forma impecável. Humberto precisava de Ricardo para salvar o hospital. E Ricardo, talvez, precisasse de Humberto para salvar sua própria alma da dívida da vida passada. Quando Helena voltou para casa, Ricardo a encontrou na cozinha, preparando o jantar em um silêncio pensativo. Ele contou sobre o telefonema de Humberto e a reação dela não foi de surpresa, mas de confirmação. Ele está aqui, Ricardo, o guardião dos arquivos. Ele não veio te punir, veio te dar a chance de perdoar e ajudar. É o resgate, e está ligado a essa obra de caridade que você sempre quis tanto fazer. Ela explicou que na espiritualidade, a lei de causa e efeito trabalha com precisão matemática. Se no passado Ricardo, junto a outras almas, havia causado a morte ou o sofrimento de Humberto, agora, a reparação vinha pela via da vida, da cura e da construção do bem. Humberto estava doente e endividado, e precisava ser resgatado através da caridade materializada naquele hospital. Arthur, que brincava na sala, de repente interrompeu o silêncio com uma pergunta inocente, mas que atingiu os pais como um raio. Papai, por que o tio Humberto fica desenhando jaulas nas paredes? Ricardo e Helena se entreolharam, o terror voltando a se instalar. Arthur nunca havia visto Humberto e não sabia que ele existia. Mas a memória do menino, a memória do passado, estava projetando a verdade oculta da alma de Humberto. O guardião dos arquivos, o carrasco, era o homem que aprisionava os outros. A revelação de Arthur confirmava que a identidade de Humberto na vida passada
Estava ligada à função de carcereiro ou de alguém que detinha o poder de reter, de prender, e agora ele próprio se sentia enjaulado pela doença e pelo destino. Ricardo sabia que aceitar o projeto significaria entrar em uma zona de guerra espiritual, mas era o único caminho para cumprir a missão que Arthur havia desvendado. O tempo continuava a correr na contagem de Arthur, e o ano de 1998, o ano da virada, estava chegando. Ele precisava estar pronto para enfrentar não apenas Humberto, mas as outras almas que, inevitavelmente, surgiriam. A partir daquele momento, a vida de Ricardo e Helena passou a ser dividida em duas narrativas paralelas. A rotina de 2024, com contas a pagar e compromissos sociais, e a realidade secreta de 1998, onde o drama da dívida e do resgate se desenrolava a cada encontro, a cada novo toque de telefone. A primeira reunião com Humberto foi tensa. Humberto parecia mais velho, abatido, com uma palidez quase fantasmagórica. Ele falava com uma ansiedade febril sobre o hospital, mas seus olhos, turvos e esquivos, pareciam esconder segredos terríveis. Ricardo tentou ser objetivo, focado no projeto, mas cada palavra de Humberto ressoava com a memória de Arthur. Em um momento, Humberto se irritou porque Ricardo sugeriu a redução de custos e a explosão de raiva foi desproporcional. Você sempre tentando me podar, Ricardo. Você nunca me deixou livre para criar, gritou Humberto quase babando. Ricardo sentiu o peso da acusação, que ia muito além daquele escritório. Ele viu, por um instante, não o arquiteto falido, mas a figura imponente do carrasco, irritado por ter seu poder contestado. Ricardo manteve a calma, usando a lição do perdão como escudo. Ele não estava ali para brigar ou se defender das mágoas antigas, mas para servir ao resgate. Ele aceitou a coordenação do projeto, impôs regras estritas e se comprometeu a finalizar a Casa da Misericórdia. Ele percebeu que a cura de Humberto e a purificação da dívida dependiam daquela obra de caridade. Humberto precisava ver o bem materializado para que sua alma pudesse se libertar da culpa e do ódio acumulado. Mas enquanto Ricardo se dedicava ao trabalho, ele sabia que Humberto era apenas o primeiro. O guardião dos arquivos estava presente, mas a catástrofe que Arthur havia descrito envolvia muitos outros. O menino havia falado de um massacre, de um grupo de almas que agiu em conjunto no passado. Helena, por sua vez, começou a se dedicar mais intensamente aos estudos espíritas, buscando em livros antigos e mensagens de Chico Xavier a chave para entender a dinâmica de um resgate tão complexo. Ela descobriu que, frequentemente, o grupo de almas envolvidas no drama kármico tende a reencarnar no mesmo círculo social, formando a família, os amigos íntimos ou os colegas de trabalho. Se Humberto era o guardião, quem seriam os outros? A resposta não tardou a se manifestar, de forma sutil, mas inconfundível. Helena começou a notar o comportamento estranho da babá de Arthur, uma jovem chamada Patrícia, que estava com a família há menos de 6 meses. Patrícia era eficiente e carinhosa com Arthur, mas demonstrava uma possessividade crescente em relação ao menino. Ela tinha um ciúme doentio de Helena e sempre tentava minar a autoridade da mãe com pequenas insinuações. O que antes parecia a insegurança de uma jovem, agora parecia ter uma raiz muito mais profunda e perigosa. Uma noite, enquanto Helena lia sobre os mecanismos de obsessão e o assédio espiritual, ela ouviu Patrícia conversando com Arthur no quarto. A voz da babá era suave, quase um sussurro, mas as palavras eram perturbadoras. Sua mãe não entende você, Arthur. Ela não sabe o que você passou. Eu sei, eu sempre estive lá. Eu te protegi deles, não protegi? O coração de Helena disparou. Ela se aproximou da porta, ouvindo a resposta confusa de Arthur. Eu não lembro, Patrícia, mas sinto que você é muito importante. Patrícia não era um carrasco, mas sua fala sugeria uma intimidade e um conhecimento do passado que era impossível para uma babá recém-chegada. Ela falava em proteger, o que indicava que ela poderia ser uma das almas envolvidas no drama de 1998, talvez como uma vítima ou uma protetora da época. A babá poderia ser a guardiã da memória, a alma que havia jurado proteger Arthur e que agora, reencarnada, voltava para cumprir essa promessa.
mas de forma distorcida e possessiva. A possessividade era o sintoma de uma ligação desequilibrada do passado. Um laço afetivo que estava sendo reativado com a mesma intensidade de séculos atrás. O mistério estava se aprofundando. Não era apenas uma questão de dívida e perdão, mas de proteção. Se Humberto era o carrasco cobrador, Patrícia poderia ser o elo de defesa, uma alma que, no passado, havia tentado evitar a catástrofe. Mas o excesso de zelo dela era perigoso, pois criava uma barreira entre Arthur e a família. Ricardo e Helena se reuniram novamente para discutir a situação da babá, sentindo que a rede kármica estava se fechando ao redor de Arthur. Eles não podiam simplesmente demitir Patrícia, pois, se ela era parte do resgate, afastá-la seria adiar a lição. Eles precisavam entender o papel dela e reequilibrar a relação. A missão de Ricardo era o perdão e a caridade materializada em Humberto. A missão de Helena, eles concluíram, era a cura dos laços afetivos e a proteção psíquica de Arthur, que estava no centro da tempestade. Aquele período se tornou uma vigília constante. Ricardo passava os dias no canteiro de obras do hospital, tentando salvar Humberto do colapso financeiro e moral, enquanto Helena monitorava de perto o comportamento de Patrícia, buscando entender a natureza de sua ligação com o filho. E o tempo continuava a se comportar de maneira estranha. Arthur, agora mais calmo, continuava a fazer referências temporais que só faziam sentido no contexto de 1998. Ele perguntava sobre modismos que haviam desaparecido há décadas e falava com nostalgia de músicas que estavam extintas em 2024. O tic-tac do relógio kármico estava ficando mais alto, puxando-os inexoravelmente para a virada do milênio que, na contagem oculta do menino, estava a poucos meses de se manifestar em sua plenitude dolorosa. Eles sabiam que, quando a contagem chegasse ao fim, todos os envolvidos estariam no mesmo palco, e o acerto de contas seria inevitável. E eles precisavam urgentemente identificar o terceiro elemento, a alma que representava o maior perigo ou a maior oportunidade de redenção para o grupo. Aquele que, talvez, fosse o verdadeiro catalisador da tragédia de séculos atrás. A vigília se tornou o eixo da vida do casal. Enquanto Ricardo se afundava na arquitetura dos erros de Humberto, tentando encontrar uma saída legal e financeira que não parecesse apenas esmola, mas sim uma reparação de dignidade, Helena mergulhava nas sombras da casa. Ela sentia que Patrícia, a babá, não era uma aliada, mas sim uma guardiã que havia virado carcereira, mantendo Arthur preso na cronologia de 1998. O instinto maternal de Helena gritava para que ela a demitisse. Mas a razão, iluminada pelas lições da doutrina, sussurrava que Patrícia era o espelho de um erro de proteção cometido há séculos. Se Patrícia tentava impedir o resgate, era porque, na vida passada, ela própria deve ter sido incapaz de impedir a queda. Seu zelo excessivo era o medo de reviver o fracasso. O clima na casa era de silêncio denso, pontuado apenas pelos sussurros de Arthur sobre seus amigos daquela época e pela ansiedade mal disfarçada da babá. Arthur, com sua mente prodigiosa focada na contagem regressiva, começou a desenhar nos cadernos não mais figuras aleatórias, mas sim diagramas complexos, mapas que pareciam misturar a planta da casa de 2024 com a geografia de uma cidade antiga que jamais existiu naquele local. Em um final de tarde particularmente sombrio, Ricardo voltou do canteiro de obras com a alma pesada. Humberto havia recebido uma notificação judicial que beirava o linchamento moral. Não era apenas a cobrança da dívida, era a exposição pública, a humilhação calculada. Não é por dinheiro, Helena, ele comentou, sentando-se à beira da cama, exausto. É por vingança. Quem está movendo os cordões não quer apenas o que é dele. Quer destruir Humberto. Quer que ele pague com a alma. E foi naquele momento, olhando para o vazio, que a peça que faltava começou a se encaixar. Se Patrícia era a protetora falha e Humberto era o devedor, agressor, quem era o executor? Não era Ricardo, pois ele estava ali para perdoar. Precisava haver um terceiro elemento, o catalisador que ativava a roda do sofrimento, o indivíduo que, no passado, havia sido o ferido e que, agora, encarnava a justiça implacável. Naquela noite,
Helena decidiu quebrar a barreira de Patrícia. Ela entrou no quarto de Arthur quando a babá estava no banho e encontrou algo que a fez gelar. Arthur tinha um projeto de escola sobre a fauna brasileira, mas Patrícia havia rasgado e escondido a página de capa que datava o trabalho. Maio de 2024. Quando confrontada, Patrícia não negou. Seus olhos castanhos, geralmente gentis, estavam duros, quase fanáticos. A senhora não entende, dona Helena. Se ele souber o ano real, se ele aceitar essa data, a maldição se cumpre. Eu estou protegendo o menino. O tempo de vocês não é o tempo dele. Patrícia sibilou, a voz baixa, mas carregada de uma convicção que vinha de séculos de erro e culpa. Eu vi o que aconteceu da última vez. Eu não vou deixar que a virada do milênio traga a tragédia de novo. A babá acreditava que o ano de 2000, ou o que Arthur interpretava como a virada, era o ponto de convergência de todos os seus destinos infelizes. E na perspectiva temporal de Arthur, 1998 estava perigosamente perto de 2000. Patrícia estava convencida de que, se pudesse manter Arthur ancorado no passado recente, ele não despertaria para o perigo iminente do acerto de contas de 2024. Helena, sentindo a dor e o desespero genuíno da mulher, recuou. Não era ódio, era amor distorcido pela culpa. Ela percebeu que Patrícia não era má. Era apenas uma alma que não havia conseguido se perdoar e, por isso, tentava controlar um destino que só a misericórdia poderia alterar. Patrícia, Helena falou, a voz suave, mas firme. Não podemos impedir o sol de nascer, nem o tempo de passar. O resgate é inevitável. Precisamos enfrentá-lo juntos. A babá apenas balançou a cabeça, derrotada, mas não convencida, e a tensão entre as duas se tornou uma linha invisível, cortando o ar da casa. Enquanto a dinâmica familiar se desintegrava, Ricardo focava no ambiente externo. Ele revisou todos os documentos de Humberto, tentando entender a origem da pressão, e ali estava. Um nome que se repetia em todas as comunicações hostis, em todos os processos mais agressivos. Dr. Silas Vasconcelos. Silas era o ex-sócio de Humberto, o homem que havia desmascarado as irregularidades financeiras e o denunciado às autoridades. A princípio, Ricardo pensou que Silas era apenas um homem honesto buscando justiça. Mas quanto mais lia os memorandos, mais percebia o prazer sádico na execução de Humberto. Silas não estava buscando reparação, estava buscando aniquilação. Ricardo compartilhou sua descoberta com Helena. Silas, ele disse, mostrando uma foto austera do homem em um jornal de negócios. Ele é o terceiro, Helena, não é um simples credor. Ele age como um juiz autonomeado, mas com a fúria de quem foi traído no mais profundo nível da alma. A imagem de Silas, de olhar frio e postura rígida, evocou em Helena uma sensação de familiaridade desagradável. Ela sentiu um arrepio que não era apenas de medo, mas de reconhecimento. Se Humberto era o traidor e Patrícia a protetora, Silas era, sem dúvida, o traído que se transformara em algoz, naquela noite. Enquanto Arthur dormia um sono agitado, Helena teve um vislumbre. Não era um sonho, mas uma projeção rápida, quase um flash. Ela se viu em um templo antigo, não como Helena, mas como uma mulher vestida de linho, observando uma cena de traição. Havia 3 figuras centrais: Humberto, grandioso e arrogante, traindo a confiança de uma comunidade; Patrícia, tentando em vão interceder; e Silas, que parecia ser o sacerdote ou o líder daquela sociedade, o portador da verdade, que caía em desgraça por causa do erro de Humberto. A tragédia, ela percebeu, não havia sido apenas material. Havia sido uma traição espiritual, uma quebra de fé que custou a vida ou a liberdade de muitos. E Silas, o traído, havia jurado vingança, levando o ressentimento através dos séculos. A revelação era assustadora. Eles não estavam apenas lidando com dívidas, estavam no centro de um tribunal kármico onde o juiz era movido pela dor e não pela justiça. O relógio de Arthur, marcando 1998, não era mais apenas uma anomalia matemática, era um mecanismo de defesa psíquica. O menino estava se escondendo naquele tempo intermediário, tentando evitar a manifestação plena de Silas, que em 2024
estava no auge de seu poder legal e financeiro para destruir Humberto e, por consequência, desestabilizar toda a família. Ricardo e Helena sabiam o que tinham que fazer. Se Humberto precisava de caridade material e Patrícia de perdão, Silas precisava de compaixão e entendimento. Mas como abordar um homem cuja vida atual era dedicada a executar o resgate com a frieza da lei? Ricardo decidiu que era hora de enfrentar o juiz. Ele marcou uma reunião com o Dr. Silas Vasconcelos, sob o pretexto de discutir os termos do acordo de Humberto, mas com a intenção oculta de plantar a semente do perdão. Enquanto Ricardo se preparava para o encontro, Arthur teve um súbito pico de lucidez temporal. Pai, ele chamou, enquanto Ricardo colocava o paletó. Quando você voltar, me traz aquele álbum novo do Pearl Jam? O Yield? Está quase no fim do ano, está para sair agora. Ricardo estacou. Yield havia sido lançado em 1998. Arthur estava se apegando aos marcos culturais daquele ano, quase como se o tempo estivesse congelado para ele, esperando o sinal para avançar. O que vai acontecer no fim do ano, Arthur? Ricardo perguntou, tentando soar casual. O menino olhou para o pai com uma seriedade que não cabia em sua idade. A gente vai ter que ir para o templo, pai. É quando o templo cai. E se a gente não resolver, vamos todos ficar presos de novo. Eu não quero ficar preso na escuridão com ele. Com quem, filho? Arthur hesitou, olhando para Patrícia, que estava paralisada na porta, ouvindo a conversa com pavor. Com o juiz, o que nunca perdoa. A menção ao juiz era um eco direto da fúria de Silas. Ricardo sentiu o peso do universo sobre seus ombros. A reunião não seria apenas um encontro de negócios, seria a encruzilhada de séculos. Ele tinha que ir e tentar quebrar o ciclo de dor que ligava a todos. Se Silas não perdoasse, o templo, fosse ele um edifício, uma família ou a própria estrutura de suas vidas, certamente cairia. Ricardo saiu para a reunião com o coração na mão, sabendo que a alma de Humberto e, talvez, a sanidade de Arthur dependiam daquele confronto silencioso com o homem que encarnava a lei inexorável do retorno. O escritório de Silas Vasconcelos era frio e moderno, todo vidro e metal, desprovido de qualquer calor humano. Ricardo sentou-se à frente de Silas, que exibia uma calma controlada e quase robótica. Silas começou a falar sobre números, juros e cláusulas de falência com uma precisão cirúrgica, mas Ricardo não estava ali para debater a matemática da ruína. Ele estava ali para acessar a humanidade perdida. Doutor. Silas, Ricardo interrompeu, a voz firme. Sei que Humberto cometeu erros graves, mas o que o move não é apenas o cumprimento da lei. Há algo mais profundo, algo que beira a satisfação pessoal na destruição dele. Silas parou de folhear os documentos. Seu olhar perfurou Ricardo, e por um instante a máscara de profissionalismo escorregou, revelando uma ferida antiga. O senhor está cruzando a linha, Dr. Ricardo. Minha motivação é a justiça. A justiça pode ser fria, Dr. Silas, mas o que vejo aqui é o desejo de retribuição, de fazer com que ele pague não apenas o dinheiro, mas cada miligrama de dor que ele causou. Ricardo se inclinou para a frente. O senhor o conhecia bem, não era? O silêncio de Silas foi a confirmação. Ele não era apenas um ex-sócio, era um confidente traído, um irmão espiritual que havia sido apunhalado. Humberto arruinou minha carreira, Dr. Ricardo. Destruiu a confiança que tínhamos. Ele me fez parecer um tolo perante toda a comunidade. O que o senhor chama de satisfação pessoal, eu chamo de reparação de honra. Ele tem que pagar a dívida moral, não só a financeira. Ricardo percebeu que Silas havia se tornado o próprio símbolo da lei de Talião. Ele não estava ali para ajudar Humberto a se reerguer. Estava ali para garantir que ele jamais se levantasse. E se eu lhe disser, Dr. Silas, que essa dívida não começou com o desvio de dinheiro desta empresa? E se eu lhe disser que o elo entre vocês dois é tão antigo e tão profundo que a falência de hoje é apenas o eco de uma tragédia de milênios atrás? O que o senhor faria se soubesse que, ao destruir Humberto, o senhor está apenas acorrentando a si mesmo a ele por mais algumas encarnações de sofrimento? Silas riu, um som seco e sem humor. O senhor está me oferecendo filosofia barata ou esoterismo, Dr. Ricardo? Eu lido com fatos e dinheiro.
E o fato é que Humberto me deve, e ele vai pagar. Mas Ricardo notou a hesitação no olhar de Silas. A menção à profundidade do elo havia atingido um ponto sensível. Talvez uma lembrança inconsciente que a razão tentava sufocar. O perdão não é um presente para quem errou, doutor. Silas, Ricardo continuou, com a calma de quem falava uma verdade universal. É a libertação de quem foi ferido. Enquanto o Senhor o odeia, o Senhor está preso a ele, doutor Silas. Preso na mesma roda de dor que o menino que está na minha casa tenta desesperadamente evitar, fugindo para o ano de 1998. Onde, na contagem dele, o templo ainda não caiu. A menção ao templo e ao ano anômalo atingiu Silas com força inesperada. Ele apertou os punhos sob a mesa, a compostura abalada. Eu não sei do que o senhor está falando, Silas murmurou, mas sua voz traiu a convicção. Ricardo percebeu que havia feito o primeiro corte na couraça do juiz. A missão não era convencer Silas a perdoar Humberto Moji, mas sim a fazê-lo questionar a origem de sua dor, para que a justiça pudesse ser temperada pela misericórdia. O relógio kármico, marcando a chegada iminente da catástrofe que Arthur tanto temia, exigia que a redenção começasse ali, naquele escritório frio de vidro e metal, antes que 1998, na mente do menino, virasse 2000 e trouxesse a colheita inevitável. Eles tinham que agir rápido. Patrícia com seu medo, Humberto com sua culpa e Silas com sua vingança estavam todos prontos para o último ato do drama milenar. E Arthur era a criança farol, gritando a data da tragédia para quem quisesse ouvir. A próxima etapa seria garantir que Patrícia não sabotasse a evolução de Arthur e, ao mesmo tempo, pressionar Silas a olhar para dentro, para a fonte de sua fúria, antes que a contagem do menino chegasse ao fim. Ricardo deixou o escritório de Silas com a sensação de estar carregando um peso milenar nas costas. O silêncio do juiz, após a menção ao templo e ao ano 1998, não era negação, mas sim o reconhecimento perturbador de uma verdade profunda, que a alma, por vezes, lembra antes que a mente consciente ouse fazê-lo. Ele sabia que o processo de Silas seria lento e, inevitavelmente, doloroso, pois desapegar-se de uma dor cultivada por séculos exige mais força do que qualquer punição. O desafio imediato, contudo, era Arthur, e a mãe que o protegia com medo. Quando Ricardo voltou à clínica, Patrícia estava sentada na sala de espera, a ansiedade evidente. Ela havia lido mais artigos sobre transtornos dissociativos e estava pronta para lutar contra o que considerava um delírio perigoso, temendo que a fantasia de 1998 fosse apenas o início de um quadro psiquiátrico grave. Ela precisava de alívio e verdade, não de sermões espirituais. O médico a chamou para o consultório, evitando a formalidade excessiva. Ele explicou, com a calma de quem maneja materiais preciosos, que Arthur não estava doente no sentido tradicional, mas sim sobrecarregado. Ele era um farol hipersensível, absorvendo e revivendo a dor de um evento passado que envolvia a família. Patrícia, Ricardo falou gentilmente. Arthur está tentando salvar a si mesmo e a todos vocês de uma catástrofe que ele sente ser iminente. Para ele, o ano de 1998 é o último momento de paz antes de um grande colapso. Ele está revivendo uma memória muito, muito antiga, de uma vida onde ele era responsável pela ordem, pela contagem do tempo, e falhou. Patrícia, embora cética, sentia a sinceridade na voz do médico. Ela apenas assentiu, pedindo por uma solução prática. Ricardo então se sentou com Arthur, que desenhava obsessivamente um símbolo complexo. Uma espiral quebrada dentro de um círculo perfeito. Era um desenho de uma precisão impressionante para uma criança de sua idade. Arthur, o que é isso que você desenha? Ricardo perguntou, suavemente. O menino não tirou os olhos do papel, sua voz baixa e concentrada. É o relógio. Ele está parado no lugar seguro. Aqui, o templo está em pé. Se eu sair daqui, Dr. Ricardo, se a gente for para 2024, ele cai. E vai ser tudo igual de novo. A água sobe e a raiva domina. Ricardo sentiu o ar denso. Ele se inclinou. Me diga, Arthur, o que é o templo? É um prédio que vai cair? Arthur balançou a cabeça, impaciente com a limitação da linguagem. Não é um prédio só, é a promessa,
A promessa de que a luz ia guiar a gente. Eu era o guardião da contagem. Eu tinha que garantir que o tempo fosse justo. Mas houve o erro. O erro que fez o calendário falhar. Eles disseram que o erro ia destruir tudo. Ricardo compreendeu a profundidade da regressão. O erro de Arthur não era sobre o calendário gregoriano moderno, mas sobre um erro cronológico muito mais antigo. Uma falha na contagem de um ciclo evolutivo crucial ocorrido em uma sociedade onde a precisão temporal era sinônimo de ordem espiritual. Arthur estava revivendo o trauma de ser o responsável por uma falha que levou ao caos. E quem cometeu o erro, Arthur? Quem fez o templo cair, fazendo o tempo se quebrar? O menino parou de desenhar, seus olhos fixos e assustados. Ele parecia enxergar a cena milenar, o pânico da multidão. O sábio. Ele estava com muita raiva. Ele queria queimar os registros, mudar a lei. Ele queria destruir o tempo, porque a dor dele era maior que a verdade. E o meu pai, ele deixou acontecer. O meu pai devia ter parado o sábio, mas ele fugiu. A peça final do quebra-cabeça se encaixava com uma dor lancinante. O sábio, com raiva, que queria mudar a lei ou queimar os registros por vingança, era Silas, ou o ancestral espiritual de Silas, que se sentira profundamente injustiçado. E o pai de Arthur, que deveria ter impedido o caos, mas fugiu, era Humberto. O drama era uma repetição de um triângulo de poder, traição e consequência, agora representado pela dívida financeira. O medo de Arthur, o de o templo cair, era a lembrança do colapso moral e social que se seguiu àquela traição antiga. E ele, o guardião falho, fugia para 1998, um marco arbitrário que representava o instante antes do desastre. Ricardo sabia que a solução não era apenas a psicoterapia, mas sim a reconciliação mediada. Ele precisava forçar o encontro entre Silas e Humberto, mas desta vez, com Arthur presente como testemunha silenciosa da verdade ancestral. Ele precisava inverter o papel do juiz. Ele ligou para Silas novamente, usando a urgência de Arthur como alavanca final. Doutor, Silas, eu descobri o que Arthur quer dizer com 1998. Não é um ano moderno. É um marcador temporal que se refere à queda de um grande centro de conhecimento onde o senhor, Humberto e Arthur estavam ligados há muitos séculos. Arthur está revivendo o trauma de um colapso social e espiritual causado por uma disputa entre o senhor e o pai dele, Humberto. Se o senhor não encarar isso hoje, a criança vai desmoronar na sua frente, e essa será a sua nova dívida, que nem o dinheiro, nem a lei poderão pagar. Silas, do outro lado da linha, estava mudo. A frieza profissional havia se desfeito, substituída por um vazio que ele não podia preencher com argumentos jurídicos. Ele sentiu que estava sendo arrastado para um tribunal onde ele não era o juiz, mas sim o réu de sua própria dor. O encontro foi arranjado discretamente na clínica de Ricardo, num final de tarde cinzento. Patrícia estava presente, segurando a mão de Arthur com uma mistura de medo e esperança desesperada. Humberto entrou, curvado, pronto para implorar por piedade financeira e para enfrentar a fúria de Silas. Silas entrou, rígido, com a expressão de quem está prestes a executar uma sentença que já lhe pesa na consciência. Arthur, sentado no canto, olhava para a janela, desenhando freneticamente a espiral quebrada. Ele estava lá, mas não estava. Vivia naquele 1998, seguro, observando o drama que antecedia a queda. Ricardo iniciou a conversa, não falando de dívidas ou justiça legal, mas de amor, tempo e resgate. Ele narrou a hipótese da vida passada, a da civilização onde o templo caiu, onde Humberto, talvez por ciúmes ou desespero, sabotou o trabalho de Silas, o mestre, e Arthur, o aprendiz, falhou em deter o caos, ficando marcado pela culpa do tempo errado. Naquele tempo, Silas, o senhor não perdeu dinheiro. O senhor perdeu a confiança no propósito maior e, na sua dor, jurou que quem o traiu pagaria o preço do tempo perdido, da contagem errada. O senhor jurou vingança. E Humberto, em desespero e culpa, fugiu, levando o peso da destruição consigo. Essa dívida, Dr. Silas, não prescreve, e ela só pode ser paga com perdão, pois ela é uma dívida de amor. Silas fechou os olhos.
Ele podia sentir a fúria ancestral, a traição que o havia transformado de sábio em juiz implacável. Humberto, vendo o menino Arthur revivendo sua própria culpa, finalmente quebrou, a postura derrotada. Eu sinto muito, Silas. Ele soluçou. Eu não sei o que aconteceu há 1000 anos, mas eu sinto que eu sempre te devo algo, algo que não é dinheiro. Eu sinto que destruí algo precioso para você. Arthur, ao ouvir a palavra devo, virou-se. Ele olhou para Humberto, o pai que fugiu, e depois para Silas, o sábio ferido. O menino falou pela primeira vez sem medo e sem a fixação no calendário, com uma voz carregada de uma autoridade que parecia vir de séculos de observação. O templo não caiu sozinho. Vocês que fizeram ele cair, por causa da raiva. O meu trabalho era manter a contagem certa, mas a raiva de vocês quebrou o tempo. Eu só quero que o relógio comece de novo, no certo. A voz do menino, a criança farol, atingiu Silas como um raio. Ele não estava ali para punir um devedor, mas para ser confrontado pelo trauma que ele mesmo havia ajudado a criar e perpetuar. Ele viu Humberto, não como o homem que o roubou, mas como o irmão de alma que errou por fraqueza e desespero. E viu Arthur, a criança que carregava o fardo do tempo estilhaçado, esperando por sua libertação. Silas, pela primeira vez em anos, desarmou-se, deixando a máscara de juiz cair. Ele compreendeu que a vingança só o prenderia a 1998, ao momento do erro, impedindo sua própria evolução. Eu perdoo. Silas sussurrou, a voz embargada pela emoção contida por séculos. Eu o liberto da dívida, e me liberto da raiva. Eu aceito o tempo que está correndo agora. Neste momento, Patrícia soltou o ar que segurava há meses. Ela viu seu filho, Arthur, sorrir, um sorriso que não era de pânico, mas de alívio. O menino largou o lápis. A espiral quebrada ainda estava ali no papel. Mas ele olhava para o calendário na parede da sala, que marcava o dia atual, em 2024. O olhar do guardião havia sumido, substituído pela curiosidade infantil. Mamãe! Arthur disse, com a voz clara e leve de uma criança de 8 anos, voltando à realidade. Que dia é hoje? Eu acho que perdi a lição de casa de matemática. Patrícia o abraçou, as lágrimas escorrendo, sentindo o corpo do filho relaxar pela primeira vez desde que a contagem regressiva havia começado. O trauma, o cárcere temporal, havia se desfeito. O resgate kármico estava completo. O templo não cairia mais, pois a base dele, o perdão, havia sido restaurada na alma dos três. O tempo para Arthur finalmente voltava a correr no presente. E para Silas e Humberto começava uma nova contagem, marcada pelo amor e pela libertação. A justiça superior havia prevalecido sobre a lei dos homens, provando que, no relógio da eternidade, não existe acaso, apenas a necessidade imperiosa da evolução. E o maior erro no calendário, eles perceberam, não era a contagem dos anos, mas a contagem do tempo que se perde quando o perdão é adiado.